em 11 de abril de 1939. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Irmãos amados, meus amigos, vejo que, sobre a vossa mesa de trabalhos, cresce o número de pedidos em favor dos necessitados, sofredores da alma e do corpo. Vejo que a vossa fé não se arrefece, e que tendes a vontade de poder socorrer a todos os que necessitam de auxílio espiritual. Não vos esqueçais, porém, de que eles também têm necessidade de concorrer com a sua boa vontade e paciência para o recebimento dessas bênçãos. Pode o mediador ser interessado, ter o desejo sincero de acudir e valer aos seus irmãos, se o paciente não estiver em condições de receber tais favores, tais esmolas, baldado será o esforço. Meus amigos, a fé é reconhecida no menor gesto, no menor ato. Nem todos os que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, disse Jesus, mas, sim, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. De que vale praticar, perante o mundo espírita, a sua crença, declarar abertamente que é membro desta ou daquela sociedade espírita, ufanar-se de pertencer a um grêmio, procurar se adiantar estudando a verdade, ter a vaidade de dizer em público que é realmente espírita, se no momento em que é necessário o depoimento formal dessa fé, o indivíduo fraco contemporiza e o recusa. Meus caros irmãos, podeis iludir com o vosso gesto, com a maneira de vos expressardes, a qualquer criatura humana que, olhando para vós, dirá que sois realmente crentes fervorosos. Esqueceis-vos, porém, de que o vosso guia penetra o vosso interior e conhece o formalismo da vossa crença. A coragem nos vossos atos deve ser ainda mais louvável, deveis proceder de acordo com aquilo em que acreditais. Que o mundo pense de vós o que entender, que a própria família forme o juízo que quiser dos vossos atos, Deus vê as vossas consciências. Animai-vos, pois, punhado de crentes que aqui vos encontrais, permanecendo fiéis na vossa fé. Palavras, compromissos, levam os ventos, atos, ficam impressos. Confessais com os lábios, desmentis com ações. Deus vos perdoe quando assim fizerdes, e que vos emendeis para o futuro. Deus vos guarde sempre. Max. Em 14 de abril de 1939. Tende a coragem da vossa fé. Seja louvado o Santíssimo nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Divino, paz na terra aos homens de boa vontade. Toda criatura humana em que se consagra devotadamente ao Filho de Deus é um cristão preparado para a vida eterna. Em Espiritismo encontra o homem meio de reabilitar-se das suas grandes culpas, são as vidas sucessivas que o Espírito realiza no plano terrestre que lhes fornecem os elementos para a regeneração das suas vidas passadas, vidas pejadas de crimes, de pecados, de erros, de falhas, que ele consegue, à força da perseverança e insistência no caminho do bem, suportando dores, desventuras, golpes profundos, corrigir. Amigos e irmãos, posso falar-vos com autoridade sobre a matéria, porque dentro desta casa já fiz a minha profissão de fé. Sabeis que, em tempos idos, atingi a culminância da altitude na carreira eclesiástica. Fui realmente aquilo que nunca pensei em ser, um pontífice. Mas, hoje, reconheço que a minha responsabilidade como espírito cresceu enormemente desde então, embora tenha procurado sempre trazer o povo sob a minha direção ao conhecimento da verdade que está em Cristo. Lamento profundamente os acontecimentos que se desenrolam na terra, onde o brilho do amor de Deus se acha empanado pelo vício, pelo fumo das paixões. Pusesse o homem Cristo em seu verdadeiro lugar, e o amor do próximo se manifestaria em toda a humanidade, mas, ao contrário, vemos cerimônias se realizarem na terra com toda a pompa, e a humildade do Cordeiro de Deus posta de lado. Ninguém delas se lembra. Cristo foi manso, humilde, viveu entre os pecadores, entre os pobres,
tomava as crianças em seu colo e as abençoava, não condenava o pecador, antes, o seu perdão caía suave e profundo sobre aquele que se arrependia. Foram suas as palavras: importa nascer outra vez. Meus amigos, tende a coragem da vossa fé. Espiritismo não tem razão de se ocultar, Espiritismo não tem de que se envergonhar, e o crente espírita deve ser sincero e verdadeiro. Quem é espírita, seja espírita, quem não o for tenha coragem de dizer que não é. Mas, ficai sabendo que o Espiritismo desfraudou a sua bandeira vencedora sobre a humanidade, porque, enquanto o corpo beaque é assassinado pelos homens, as almas que têm fé ressuscitam salvas. Tende, pois, a coragem da fé e lembrai-vos que dentro das paredes simples de uma casa espírita Deus habita, desde que um templo de fé seja erguido em cada coração. Deus vos guarde. Sarto. Em 14 de abril de 1939. Sede prudentes. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, desça sobre vós a paz que dele vem. O fluxo e o refluxo das paixões humanas que assolam o planeta em que habitais, dão causa a todos os fenômenos, assuntos e crises alarmantes que se desenrolam no vosso globo. Assim como os mares, a onda das paixões humanas tem as suas marés, as suas cheias, e o homem, imbuído dos seus maus pensamentos, procurando dirigir-se pelos seus instintos, os seus pendores, nem sempre inocentes, vai semeando a manchias toda a maldade que provém do seu interior, sentindo grande satisfação em poder julgar-se um diretor de gentes, um condutor de povos, sem se lembrar de que a vida mundana é o fluxo e o refluxo das paixões humanas. Cada ação, cada ato praticado conscientemente neste mundo que habitais, traz irremediavelmente as suas consequências, presentes e futuras. Por vezes a consequência que nós chamamos presente, para vós não o é, porque os muitos anos que passais no mundo, para vós é um passado, e para nós é um presente. Assim, pois, o homem prudente procura fazer aquilo que Jesus disse em tempos idos, edificar a sua casa sobre a rocha, porque sobre ela poderá chover, poderão soprar os ventos, as tempestades, as ondas bravias, e ela se manterá firme. Mas o insensato, edificando a sua casa sobre a terra movediça, ela fatalmente cairá, ruirá. Por conseguinte, não edifiqueis sem alicerce, sem fundamento. Assim esta comparação do Divino Mestre representa, na vida atual, claramente, o que se vê entre os homens. Sede prudentes, procurando buscar por todos os meios evitar males, edificando sobre a rocha, a paz, embora outros, dando asas aos sentimentos incontidos, se rebelem contra estes pensamentos da grande lei. Que segurança terão os seus castelos? Aprendei, meus amigos. Aprendei na vossa vida prática a edificar sempre o vosso espírito sobre fundamento sólido, não vos deixeis levar pelas asas do vento. O vento não sabe para onde vai, é uma força oculta que não sabe se dirigir. Vai rolando. Vai seguindo, sem cuidar para onde. Pensai vós, que sois chefes de família, e até mesmo aqueles que não são, que tendes responsabilidades sobre os ombros, mesmo fora das portas do vosso lar. Arcai com as vossas responsabilidades, de cabeça erguida. Não tergiverseis, não contemporizeis, lançando sobre os ombros de outrem as responsabilidades que vos competem. Cabeça erguida, rédeas na mão, deixai a vida correr, para que assim as vossas responsabilidades estejam a salvo. A vossa indiferença, a vossa maneira errada de pensar, arrastam para longe aquilo que vos toca de perto. Conduzi a consciência, procurando evitar discórdias, desarmonias, desassossegos. Meus amigos, a vida é sempre a mesma. Vão se mudando os personagens das cenas, mas as cenas se reproduzem. É como a história, que se repete, cenários diversos. Mas a verdade é que há insensatos, a ambição, predomínio absoluto da força, abandonando o que é belo, o que é nobre,
o que é suave e doce. Não vos enganeis com a vida. Aprendei como bons nadadores a navegar em mar revolto. Incuti naqueles que não têm energia a vontade de vencerem a prova, como na alta busca vencer as ondas bravias do oceano. Quem é prudente sabe se defender, salve-se enquanto é tempo. Deixar-se arrastar momentaneamente pela correnteza, para mais adiante poder agir com segurança, calma no proceder, e firmeza na ação. Deus vos abençoe e vos faça compreender que as lições do mundo aproveitam ao homem que sabe viver. Que a paz do Senhor desça sobre todos vós. Isaura. Em 21 de abril de 1939. De um sacerdote espírita. Meus prezados amigos, venho comunicar-me convosco, tendo a certeza que não serei reconhecido por vós. Eu quero dar o meu apoio, toda a energia do meu espírito, todo o cabedal da minha fraca inteligência e instrução, toda a boa vontade de que me acho possuído à causa espírita. E pasmareis quando eu vos disser que fui sacerdote. A minha história não vos interessa, em breves palavras vos direi, apresentando as minhas credenciais. Parti para educar-me fora do nosso país, a cumprir o desejo daquela que me deu o ser. Ela queria possuir em sua família um padre. Consultados os meus irmãos, nenhum aceitou o sacrifício e eu voluntariamente quis oferecer-me, quando um dos meus irmãos retirou a minha proposta e disse, não. O padre serei eu, porque tenho vocação para isso. Dei graças a Deus, porque não tinha vocação para padre. Correram os anos. Estudávamos em Roma. Era chegado o momento de começar o curso eclesiástico, para imposição de ordens. Ele, lá por qualquer ideia, desistiu por completo, e, pegando da pena, resolveu dizer à nossa mãe que desistirá do projeto. Basta um golpe de vista para se perceber a situação. Ela consagrara todo o seu desejo, toda a sua vontade, à ideia de ter um filho sacerdote. E aquele que lhe prometera seguir a carreira de sacerdote, desistiu por completo. Eu disse, para. Não escrevas, reflete. Ele respondeu, não há que refletir. Eu disse, neste caso, irei eu ser sacerdote, e minha mãe ficará satisfeita. Partiu então a carta, afirmando que eu aceitava o sacrifício. Para ela todo o regozijo, portanto lhe fazia que fosse um como o outro. Voltei para minha pátria, para o meu Brasil, comecei a minha carreira, em plena mocidade, a lutar com os embates da própria natureza, eu procurava aguardar o mandamento exigido ao sacerdote. Meus amigos, não vos contarei a minha história. Era um verdadeiro martírio, um verdadeiro sacrifício. Quedas após quedas. Constantemente a falir, a errar. E sempre a emendar-me. Toda a minha carreira eclesiástica foi um verdadeiro sofrimento, uma cruz sobre os ombros. Eu, que podia ter sido um cristão, um chefe de família exemplar, porque tinha vocação para isso, sacrifiquei a própria vontade e tornei-me um infiel, porque acreditava fortemente em Deus e era obrigado a fingir o contrário. Hoje, livre das vestes carnais, meu espírito buscou a região que não encontrou na terra. Não posso ser considerado um herege, porque a fé em Deus existia e existe em meu coração, a fé em Jesus ainda é o meu sustentáculo. Despertado pela bondade inexcedível dos amorosos guias, compreendi toda a responsabilidade deste pecador, porque não há ninguém sem pecados. Fui chamado à nova vida, fui ensinado, instruído, e o único lugar onde conheci toda a verdade foi nesta região, que não se encontra na terra. Fui sacerdote, mas não fui católico. Cumpri apenas um voto. Fui um espírita, e digo com pureza da alma, com todo o meu calor, se é que alguma coisa vale em mim, que acredito piamente na causa espírita. Agora ireis fazer um julgamento sobre esta questão, se achais que mereço ficar em vossa companhia, aqui estarei, pronto a ajudar-vos. Se não merecer, mesmo assim, continuarei a ser um espírito. Espírita. Cônego Estevão Dantas, AIJE.
Palavras finais. Paz e luz a todos os meus irmãos da terra e do espaço. Cabe-me, mais uma vez, encerrar a série de comunicações, provindas do além, para instrução e aproveitamento dos homens de boa vontade. Nos tempos tumultuosos que atravessa a humanidade, presentemente, serão elas de suma utilidade e representam um precioso cabedal de conceitos salutares e vivas esperanças. Que Deus ilumine aqueles que lerem estas primorosas páginas, para que o pão das almas seja por eles assimilado. Max. Fim.